Glorioso Deus e eterno Pai, aqui estamos diante de Ti para louvar-te, bendizer-te, exaltar-te na beleza da sua santidade. Pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é em Cristo Jesus que nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para meditar na Sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito junto e medula e conhece o intento dos nossos corações. Neste momento, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, te rogando que nos ilumine a entender o ensinamento de Jesus, tendo com base o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 20, os versos de 1 a 8. Que na Bíblia, visual com infográficos, tem o título Autoridade de Jesus. Esse texto também pode ser encontrado em Mateus, no capítulo 21, os versos de 23 a 27. Ou em Marcos, no capítulo 11, os versos de 27 a 33. Então, essas três referências, a de Lucas, que é em Lucas que eu vou ler, a de Mateus e a de Marcos, fala a respeito da autoridade de Jesus. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Nós vemos nesse diálogo apresentado no texto, diálogo feito com principais sacerdotes, escribas e anciãos, que parece que era uma delegação do Sinédrio. O Sinédrio era formado por 70 pessoas, que eram considerados o grupo que tinha autonomia para ensinar, para fazer notório o ensinamento da palavra de Deus. Eles agora indagam a Jesus com que autoridade Jesus está fazendo isso. E não se referia somente àquele momento, mas se referia a todo um quadro do que vinha acontecendo com Jesus, a respeito do que Jesus vinha fazendo. Pois quando a gente lê as Sagradas Escrituras, em outros textos, nós vamos contemplar Jesus estabelecendo um forte contraste, falando a respeito de luz e escuridão, entre aqueles que são e não são seus seguidores. Então Jesus vem fazer uma ênfase: quem está me seguindo? Quem não está me seguindo? Quem verdadeiramente crê em tudo que venho fazendo? Quem realmente não crê? E ele faz um comparativo, que você pode encontrar esse comparativo a você ler. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, em que você vai contemplar Jesus falando a respeito da porta estreita e da porta larga. Então, veja que Jesus faz uma colocação para aqueles que estão lhe ouvindo a respeito da porta estreita e da porta larga. Eu vou ler este texto, os dois versículos, para que você entenda o que diz o texto. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Então Jesus, ensinando a multidão, ele faz essa colocação a respeito da porta estreita e da porta larga. E deixa enfático que um grupo entra por uma porta e um outro grupo entra pela outra. O que entra pela porta larga, e que ele faz a colocação que espaçoso é o caminho, esta conduz para a perdição. Entretanto, os que entram pela porta estreita, ele diz que apertado é o caminho que conduz para a vida. E aqui vem a primeira pergunta: você está caminhando para a vida ou você está caminhando sem saber a sua direção e caminha para a perdição? Além dessa colocação sobre a porta estreita que conduz para a vida e a porta larga que conduz para a perdição, ainda em Mateus, neste mesmo capítulo 7, Jesus traz um outro ensinamento, que fala a respeito de ovelhas e lobos. Veja o que diz o texto, no verso 15, do mesmo capítulo lido. Que capítulo? Capítulo 7 de Mateus. Ele nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam
disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Então, ele faz agora uma outra colocação. Se no primeiro momento ele fala da porta larga e da porta estreita, e o que acontece na porta larga e na porta estreita, ele agora chama a atenção que se tenha cuidado com os falsos profetas, dizendo o quê? Que eles aparentam ou disfarçam de ovelhas, mas que são lobos devoradores. Vou ler o texto também que fala a respeito das árvores, que se encontra a partir do verso 16 até o verso 20. Disse ele, no verso 16 de Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é um outro ensinamento que Jesus apresenta para aqueles que estavam lhe seguindo. E ele segue ensinando. Quando você lê nos versos 21 ao 23, você vai encontrar o ensinamento a respeito de verdadeiros discípulos e falsos discípulos. Aí vem uma segunda pergunta para nós. Você já é discípulo de Jesus? Ou você ainda está inerte, não sabendo se é discípulo de Jesus ou se não é? Ou se colocando naquela posição, eu não preciso seguir a Jesus, porque eu sou uma pessoa que não ofendo a ninguém, sou uma pessoa que a sociedade me vê como um ser exemplar, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou a ponto quase de servir de exemplo para os que estão em minha volta. Veja o que diz o texto nos versos 21 a 23 do capítulo 7 de Mateus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como tem sido a sua e a minha prática? Tem sido práticas que Deus pode dizer ao nosso respeito, que realmente andamos em sua presença, glorificamos o seu nome, porque lá em Isaías 43:7, Deus usa o profeta Isaías para dizer que nos criou para a sua glória. Você tem glorificado a Deus? Onde? Como? Se você olhar o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31, ele diz que nós devemos glorificar a Deus assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se nós olharmos, ninguém vive sem comer, ninguém vive sem beber. Por exemplo, se a gente não caminhar, somos considerados sedentários. E, por não andarmos, trazemos consequência para o nosso próprio corpo. Então, precisamos caminhar. E aí vem uma outra indagação: qual tem sido o teu caminho? Quem tem iluminado os teus passos? Se a gente olhar no Salmo 119, versículo 105, a palavra nos ensina, dizendo que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Você tem feito da palavra de Deus lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Pois nesse mesmo Salmo, no verso 11, o salmista já nos diz: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração, para que ela possa fluir e lhe conduzir no caminho que você deve andar? Quando andamos na presença de Deus, fazemos aquilo que glorifica a Deus. Somos identificados como verdadeiros discípulos. Se não fazemos de acordo com a palavra de Deus, o mundo vai olhar para nós e vai dizer que nós somos falsos discípulos, pois não fazemos de conformidade com o ensinamento da palavra de Deus. Assim como um profissional, por exemplo, um educador, deve instruir o seu educando para que ele possa seguir as instruções da melhor forma possível. Assim como o advogado deve advogar causas e fazer com que a justiça se concretize em favor daquele que anda na verdade. Assim como o historiador deve narrar a história conforme ela realmente é. Assim como o médico deve cuidar do paciente, contemplando que ele está fragilizado e o que ele anseia é realmente que o seu corpo volte à ficar sã. E se nós formos citar, vamos encontrar colocações para cada um dos profissionais. Assim como o pai deve cuidar bem do seu filho para que ele veja no pai aquele modelo ao qual ele deve seguir. O que deve acontecer também com uma mãe, ser exemplo para os seus filhos. Jesus espera que a gente professe que o seguimos, vivenciando isso na prática,
Pois quando ele é indagado como deve se cumprir os mandamentos, que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 20, Jesus responde que os mandamentos se encerram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas seria o primeiro, e o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Se você se ama, você quer o seu bem. E é isso que Jesus diz, assim como você quer o seu bem, queira o bem para o seu próximo. E aí você está sendo identificado como um discípulo verdadeiro. Mas se aquilo que você quer para o próximo é diferente dessa prática, você está sendo um falso discípulo, ainda seguindo os ensinamentos de Jesus. E isso eu estou citando para que você entenda a pergunta que é feita pelos sacerdotes, escribas e ancião, que era: com que autoridade você, Jesus, está ensinando? E ele vai mostrando os ensinamentos. Lendo Mateus 7, de 24 a 27, você vai encontrar a seguinte descrição. Diz o verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, se você contempla nesse texto, Jesus mostrando o processo ou a prática de alguém que é sábio, alguém que age com juízo, alguém que age com precisão e alguém que age sem juízo ou sem precisão. Então, se ele fala do homem prudente e do homem insensato. E aí vem outra pergunta para nós. Estamos sendo prudentes ou estamos sendo insensatos? Você ainda pode encontrar várias outras colocações na palavra de Deus. Por exemplo, quando você lê no capítulo 25 de Mateus, você vai contemplar, capítulo 25, os versos de 1 a 13, você vai contemplar a parábola das 10 virgens. E nessa parábola você vai encontrar a leitura das 5 prudentes e das 5 loucas. Além desse ensinamento, você vai contemplar em Mateus, no capítulo 13, a respeito do trigo e do joio. No capítulo 22 de Mateus, versos de 1 a 14, você vai contemplar o ensinamento a respeito do convite. E a pergunta é, se você aceita o convite ou se você ignora o convite. Outro ensinamento de Jesus se encontra em Mateus, capítulo 25, os versos 32 e 33, que fala a respeito das ovelhas e a respeito das cabras. Saindo do livro de Mateus e indo para o Evangelho segundo Marcos, você lendo no capítulo 7, os versos 17 a 23, você vai contemplar o ensinamento de Jesus a respeito de ser puro e impuro. E quando você olha em Lucas, no capítulo 11, nos versos 34 a 36, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo fica cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Você já é um em Jesus? Se você já é um em Jesus, você também já está com Deus. Se você ainda não é um em Jesus, Ele está te dando a oportunidade neste momento de você refletir. Que caminho eu quero seguir? Com quem eu quero andar? Aonde eu quero chegar? Com quem eu estou andando? Por quem eu quero ser recebido? Jesus nos disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer ir a Deus, lembre que só através de Jesus. E neste momento Ele te dá a oportunidade de você pensar e decidir que caminho você quer seguir, com quem você quer se encontrar, aonde você quer estar na eternidade. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.